Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor foi a Hydra, Tchelo. Sim. Depois de muito tempo na série B, a Hydra subiu e subiu bem, porque Sim. já ganhou um vídeo. E quem foi rebaixado foram os Gárgulas, que sobreviveram muito tempo na série A, mas chegou a hora deles. Os Aracocras comemoram. Titanic pra eles, vai. Titanic. Muito bem, Tchelo, então hoje a gente vai falar sobre a Hydra, este monstro mitológico que tá tanto na nossa cultura pop, né? Em filmes e tudo mais. Você já assistiu Hércules? É, e também tem a Hydra, que é a organização secreta do universo Marvel, infiltrada na SHIELD. Né? E eu acho que muita gente votou na Hydra só por causa da Marvel. Pode ser. Que eles ficavam escrevendo Hail Hydra e tal, então é possível que isso seja... A gente pode até fazer um gancho de aventura que tenha a ver com isso para juntar esses dois universos. Exatamente. Mas agora a gente vai começar então a falar um pouquinho deste monstro terrível, né? Que existe na mitologia grega, que é a Hydra, né? Bom, a Hydra é filha de dois outros monstros, considerados os primeiros monstros na mitologia grega, que é a ninfa Equidna e o Tifão, que é um gigante monstruoso. E a Hydra pega uma característica de cada um, né? Ela pega a parte de serpente da Equidna e pega o tamanho monstruoso do Tifão. Mas não foram eles que criaram a Hydra, né? A Hera criou então a Hydra, e não porque ela achou o monstrinho bonitinho ali, que poderia ficar enorme e tal, e proteger ela, mas com segundas intenções. Hera era a esposa de Zeus na mitologia grega. E ela ficou muito pé da vida porque o Zeus teve um filho com uma mortal, o Hércules. Então ela resolveu ali criar a Hydra com segundas intenções, né? Pensando em que a Hydra ia ficar forte o suficiente, obedecer ela e ia matar o Hércules. E aí chegamos à parte em que a Hydra aparece de fato na mitologia grega, que é durante os 12 trabalhos de Hércules, que foi uma mega missão que o Hércules teve que fazer para se perdoar de uma coisa horrorosa que ele fez. Lembra que a gente falou, né, que a Hera queria se vingar de Hércules e tudo mais? Muito bem. Ela fez alguma coisa, uma maldição, alguma coisa que fez com que o Hércules enlouquecesse. Quando ela conseguiu provocar essa loucura no Hércules, ele foi e matou toda a família dele. E depois que ele percebeu o que ele fez, ele foi tomado por uma angústia incrível e foi até o oráculo de Delfos para descobrir o que fazer. E lá ele descobriu que ele deveria partir numa missão nos 12 trabalhos, que eram 12 coisas ditas impossíveis. E ele teria que completar essas 12 tarefas aí, e que ela envolve normalmente matar criaturas impossíveis de matar, né, fazer coisas que humanos mortais somente um milagre, né? Não conseguiriam jamais. E ele, por ter, ser um semideus, ter metade do sangue de Zeus, ele achou que dava para encarar e foi. E justamente a segunda tarefa dos 12 trabalhos aí de Hércules era justamente derrotar a Hydra de Lerna. Exatamente. Então Hércules foi lá achando que o segundo desafio vai ser fácil, né? Vai conseguir superar o primeiro. E quando ele chegou no pântano de Lerna, ele soltou uma chuva de flechas em cima da Hydra. Mas na verdade, essa chuva de flechas, a única coisa que fez foi deixar a Hydra muito irritada. E aí eles começaram um combate muito épico. E o Hércules bate com bastão e bate na Hydra e tudo mais. E aí ele percebeu que uma hora que ele arrancou uma das cabeças da Hydra, que surgiram duas cabeças. A famosa frase, se cortar a cabeça da Hydra, surgem duas em seu lugar. Tem essa origem na mitologia grega, justamente diante desse fato de que Hércules não sabia o que fazer ali. Por mais que ele lutasse, quanto mais ele lutava, mais perigosa a Hydra ia ficando, porque novas cabeças iam surgindo dobradas, né? De acordo com a cabeça que ele decepava, surgiam duas. E aí... Mas o Hércules contou com a
ajuda. Sim. Contou com a ajuda de Iolau, que era seu primo ou seu sobrinho. Alguém deve saber. Ainda não sabe ao certo qual era a relação de parentesco dele com o Iolau. Mas o que importa é que ele chegou e pediu: Iolau, você precisa me ajudar. E Iolau estava com um ingrediente incrível que foi capaz de ajudar Hércules a derrotar a Hidra, que era o fogo. Sim, ele levou uma tocha para o combate e enquanto Hércules decepava a criatura, ele ia lá com a sua tocha e cauterizava o ferimento para que não brotasse daquele ferimento 2 novas cabeças. Assim, né, com essa estratégia, esse trabalho em equipe aí bem pensado, finalmente o herói Hércules conseguiu destruir a criatura monstruosa. Bom, essa é a principal mitologia, né, envolvendo a Hidra, a mais conhecida, né? Dizem que a Hidra tem louças, vasos cerâmicos com desenhos desses bichos, né, de 6 cabeças, na época da Mesopotâmia. Então, se você é um apaixonado por mitologia e tem mais informações sobre a Hidra, comentem aqui. Sim. Bom, e agora vamos falar da Hidra de Dungeons and Dragons, nosso RPG favorito. Qual que é da Hidra? Bom, ela tem uma origem que foi apresentada em D&D, na 5ª edição, que é uma origem curtinha, mas que dá muito espaço para um narrador, para um mestre, criar algo a mais em cima dela, que é o seguinte: a origem da Hidra é de eras e eras e eras atrás, quando a rainha dos dragões Tiamat encontrou um deus dragão rival. Não é Bahamut dessa vez, é uma outra deusa rival chamada Lerna, ou Lernae, não sei exatamente como. Que é claramente uma homenagem ao lago, ao pântano, exatamente. E quando Tiamat encontrou essa dragoa rival, essa dragonesa rival, as duas, né, com poderes divinos, né, 2 criaturas quase deuses, fizeram uma batalha épica, só que Tiamat conseguiu destroçar e para sempre, né, desfez essa deusa e fez com que o sangue dela jorrasse por todo o multiverso. E em cada planeta, uma gota de Lerna caiu e se transformou numa Hidra. Só que essa Hidra nasceu já uma criatura assustadora e principalmente faminta. Exato. E a fome dela é imparável. Exatamente, Cello. A Hidra, ela tem uma fome insaciável, ela é muito animalesca, então diferente da questão dos dragões, né? Que, por exemplo, a Tiamat, os dragões metálicos, que tem já toda essa coisa de inteligência, né? Ela não, ela é mais como se fosse um dragão branco, né? Mais bestial. Então ela tá lá, por exemplo, num pântano, em algum lago e tal, e ela tá destruindo tudo e ela come, né? Aquelas cabeças todas, aquelas bocarras todas, ela muita cabeça para alimentar. Vai comendo tudo. Quando acabam as criaturas que não são inteligentes o suficiente para fugir dela, né? Conseguir arranjar um local que a Hidra não esteja, ela se move para algum lugar que ela vai encontrar comida abundante, né? Então, quando ela já não tem mais fonte de alimento, ela começa a se autoalimentar, ela começa a morder as outras cabeças dela, e aí é terrível, assim, a situação, né? Lembra que quando ela come uma cabeça, surgem 2. Então, esse frenesi, né, dessa fome toda que ela sente, essa loucura, a forma dela como ela... Imagina, sabe, tipo o rio de piranha, tipo, assim, você joga... Um caos. Exato. Imagina assim. Que isso deve ser o motivo porque tem tantas variedades de quantidade de cabeças, né, na Hidra. Porque se uma delas passou muito tempo com fome, ela pode ter 50 cabeças, né? A outra pode ter 5, né? Mas normalmente a Hidra de Dungeons and Dragons 5ª edição, a Hidra básica para você usar no jogo, vem com 5 cabeças. E é uma criatura que tem hábitos aquáticos, digamos assim, né? Ela gosta de ficar em pântanos, em riachos, em lagos, e normalmente ela não tem um covil como um dragão teria, né? Ela fica no relento mesmo ali, e quando ela dorme sempre tem uma das cabeças dela que está acordada, então ela é difícil de ser pega de surpresa. Falando aí na ficha dela na 5ª edição, ela é uma monstruosidade enorme de nível de dificuldade 8. Ela não tem muitos pontos de vida não, Tchelo. São 172 pontos de vida, até que tá ok. A classe de armadura dela também não é tão alta, é 15, mas ela é perigosa por causa das inúmeras cabeças dela. Sim, ela tem tantos ataques quanto ela tem cabeças. Então uma Hidra com 5 cabeças vai ter 5 ataques. E essa quantidade de ataques também reflete nos ataques de oportunidade.
Então ela tem 5 reações se ela tiver 5 cabeças. E com essas 5 reações ela consegue fazer 5 ataques de oportunidade. Uma coisa que ela tem também por causa das cabeças é que ela tem algumas resistências a magias de, por exemplo, botar para dormir, sono, né? Ou magias que afetam a mente da criatura, como encantamentos. Tudo isso ela vai ter vantagem para superar esses efeitos por causa das múltiplas cabeças também. E temos também a regeneração da Hidra, né? Bom, como que funciona essa regeneração? A Hidra, né, se você conseguir dar 25 pontos de dano em um turno nela, uma cabeça dela vai cair. Vai morrer uma cabeça. Vai morrer uma cabeça. Só que no lugar dessa uma cabeça, se você não cauterizar com fogo, né, vão surgir 2 cabeças. E para cada cabeça que surge, ela recupera 10 pontos de vida. Então, assim, ela meio que consegue aí manter prolongar a vida dela bem, né? Dependendo de como for. E ela fica mais perigosa, porque digamos que ela começa com 5 cabeças, aí você mata uma, ela tá com 4, só que aí nascem 2, ela foi pra 6 cabeças. E aí ela tem 6 ataques vai ter por turno. 6 ataques, 6 reações, ataques, e vai aumentando. Então, quanto mais ferida ela tá, mais perigosa ela vai ficando, e ela não vai ficar tão ferida assim, porque ela vai regenerando toda vez que nasce, que brota uma nova cabeça. Então, realmente, para cauterizar, você tem que causar dano de fogo nela. No turno que ela sofrer dano de fogo, ela não regenera, não surgem novas cabeças. Então, esse é o truque aí para derrotar a Hidra. Bom, e se você quer dar uma pimentada na sua Hidra da 5ª edição, a gente vai dar alguns exemplos das outras edições que tem coisas bem bacanas. Sim, na D&D 2ª edição tem uma Hidra misturada com um dragão que chama Dracohidra, que a origem dela é muito doida, porque nesse livro, né, o Draconomicon da 2ª edição, ele diz até que os dragões e as hidras têm meio que a mesma origem evolutiva. E eles teriam vindo do dinossauro, olha que doideira. Quando os dinossauros foram extintos num cataclisma ecológico lá, alguns desses dinossauros estavam imbuídos com magia e ficaram inteligentes e souberam sobreviver. E esses eram tipo os proto-dragões, entendeu? E uma dessas evoluções foi a Dracohidra, né? Que a característica mais bacana dela é que além de todas as cabeças, né, tudo, ela voa. Sim, alguns sábios acreditam que a Dracohidra é uma espécie de elo perdido nessa evolução, né? Que é um bicho raríssimo de ser visto, mas está sempre por aí. Outros sábios acreditam que essa Dracohidra, na verdade, é o próximo passo evolutivo tanto das hidras quanto dos dragões. Porque é uma mistura simplesmente mortal, né? Uma hidra que pode voar, que já é sinistro, e cada uma das cabeças ainda por cima pode soprar ácido, assim como um dragão negro faria. Então imagina 5 sopros de dragão ácido de uma vez só. Que coisa sinistra. E voando, né? Dando dificuldade pra você conseguir atacar e derrete tudo aquele ácido quando ela ataca. Nossa, é punk. Então, se você quiser usar a Dracohidra na 5ª edição, pega a ficha da hidra, dê a capacidade dela de voar e coloca o sopro do dragão negro nela também, só para dar uma incrementada a mais. E aí a mecânica do sopro você pode deixar um pouco mais leve, para não ser tantos sopros assim. Todo turno, né? Faz o sopro ser igual ao do dragão, que tem que recarregar e bola pra frente. 5 ou 6 num D6, se você rolar 5 ou 6 no D6, o sopro recarrega daquela cabeça. Mas temos mais tipos de hidra das antigas aí que também serviriam, né, para dar uma pimentada na sua hidra na 5ª edição. Exatamente. Na 3ª edição a gente tem a Pyrohidra e a Criohidra, né? A Pyrohidra, ela vai ser um pouco diferente porque ela não vai ser afetada com o fogo, né? Então ela tem lá aquelas cabeças dela, e ela faz todos os ataques. Ela é imune a fogo e ela tem o sopro de fogo. Sim. Né? No caso, né, para funcionar a cauterização, é com o gelo que vai cauterizar aí a Pyrohidra. Pra não regenerar, né? Exato. E aí dizem lá na 3ª edição que ela nasceu no plano elemental do fogo e tudo mais. E se você quiser aí trazer pra 5ª edição, usa essa história de origem aí, que teve a briga da Tiamat com Lerna. E aí essas gotas de sangue caíram. Uma caiu no plano elemental do fogo. Uma não, algumas. Surgiram as hidras de fogo lá. As Pyrohidras que têm esse sopro de fogo. E também a Criohidra é exatamente o mesmo conceito. A Criohidra é um mistério a origem dela, então dá pra você criar também, né? Também. O mesmo conceito, só que ela tem esse bafo aí, esse sopro de gelo, né? A mesma coisa, surgiram no plano elemental da água, mas você pode usar um portal aí e colocar ela no seu cenário. Exatamente, para você adaptar ela para a 5ª edição é só você adicionar, né? Pega a ficha da hidra que já vem, adiciona, né, para Pyrohidra um sopro de dragão adulto, né? Como se fosse um dragão vermelho.
mas você não coloca o voo, porque essas duas elas não têm asa. Elas não têm exato. asa. Então, e a mesma coisa você faz usando o sopro do dragão branco para Criohydra e dá resistência, imunidade a fogo para Pyrohydra e imunidade a frio, a gelo para Criohydra. Bom, temos então a famosa Tesselhydra, ou a Hidra de Tesselar. É uma hidra que apareceu aí na segunda temporada do Stranger Things, aquele seriado muito bacana em que a garotada joga RPG, joga Dungeons and Dragons e o Will, né, o mestre do jogo lá, colocou uma Tesselhydra na história e inclusive isso virou um produto, né, de D&D quinta edição. A caixa. E tem o caderninho dele, o desenho dela, né? Bem legalzinho, vem uma aventura como se tivesse sido escrita por ele, né? E tem esse charme aí de ser um produto que parece ser uma aventura escrita num caderno por um garoto dos anos 80. Então é bem legalzinho aí a caixa básica de Stranger Things. A Tesselhydra é um bicho bem doido, vou para a descrição dela primeiro. Ela tem uma boca central gigante, em que de vez em quando ela cospe uma bolota de ácido. E ela tem 7 cabeças serpentes, assim, em volta, né? E um corpo meio de lagarto, assim, e um rabo que tem uma pinça na ponta. Então é um bicho bem doido, bem parece desenho de criança mesmo, mas assustador ao mesmo tempo. E ela tem uma origem muito legal que está ligada, né, a umas aventuras antigas de D&D. Ela foi criada, né, essa hidra, por um mago, que na verdade é um lich, né, virou um mago morto-vivo chamado Tesselar. Por isso que o nome dela é Tesselhydra. Um mago muito poderoso criou sempre. essa hidra. Esse lich, né, o Tesselar, ele é do mundo de Greyhawk, né, de Oerth. Né, o cenário de campanha aí que o Gary Gygax criou logo no começo de D&D, que a gente já falou aqui. Exato, vocês já assistiram um vídeo de cenários? Tem, a gente fala de Greyhawk lá. Assistam lá, vocês vão gostar. E Tesselar, ele é um cara que é creditado pela criação de várias monstruosidades estranhas de D&D, como o Urso Coruja, o Mímico, o que mais que ele disse que fez? Ele fez a Mantícora, todos esses bichos aí que é mistura de um bicho com outro, que é pegajoso ou com tentáculo, ele disse que ele que fez. Mas é meio lenda, né? O único meio que a gente sabe que é verdadeiro mesmo é a Tesselhydra. Exatamente, ele é meio cascateiro, é meio mentiroso esse Lich aí, então talvez essa história dele seja só balela, mas de fato a Hidra de Tesselar, né, a Tesselhydra, é obra dele e é a coisa que ele mais gostou de fazer. E como que ele fez, né? Tem uma aventura na revista Dungeon em que você enfrenta o Tesselar, você encontra a fortaleza dele e você descobre como que ele faz essas hidras, né, essas Tesselhydras. Ele pega uma espécie de soro que ele criou, que ele desenvolveu, que chama Proto-Life, né? Pré-vida. Proto-vida, que é uma mistura de tecido com sangue, com uma mistureba de outro bicho ancestral que nem existe mais, e ele injeta isso num embrião, né, em formação de uma outra criatura. Ele já conseguiu criar híbridos da Hidra, da Cocatriz, da Mantícora, da Quimera. Quando ele injeta essa protovida, né, esse soro nessas hidras, nesses ovos de hidra, quando a hidra nasce efetivamente, meio que elas se tornam domesticáveis. Elas se tornam bestiais, porém domesticáveis, coisa que a hidra não é, então ele pode usá-la como guarda-costas do covil dele, né? Bem legal essa utilidade aí da hidra para isso, né? Para um vilão da sua campanha e tudo mais. Então são essas as hidras aí, mas tem outras, tem tantas outras por aí. Tem hidras feitas por fãs, né? Bem legal. Procurem a Hidra Falsa também, que é uma história muito interessante, um monstro criado por fãs aí, para você usar em aventuras de terror. A gente vai deixar no link aqui do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Sim, vamos então agora para o gancho de aventura, Lina. Bom, meu gancho de aventura, eu vou usar a ideia do Lich, da Protovida, que eu achei bem legal. Adoro ficção científica, então tudo que tem essas coisas aí de vírus, de não sei o que, eu gosto. Soros mágicos. Exatamente. Então o grupo lá foi contratado, né, por um mago muito bondoso. Muito bondoso, chamado Telesto. Ele tá Telesto foi lá e pediu pro grupo, olha, gente, existe o Tesselar, que é Tesselar, que é um mago, um lich terrível aqui da região, e ele tem um componente
que eu preciso muito para conseguir fazer uma vacina, né, um remédio, um medicamento para curar a população. Imagina que pode estar tendo né? uma peste, uma praga, alguma coisa Exatamente. assim. Aí ele fala que ele precisa de um ingrediente, né, que tá dentro da fortaleza do Tesselar. Né? E aí, muito bem, o grupo vai invadir essa fortaleza e vai encontrar um mar de hidras, né? Então você aí vai ter a Hidra como componente da sua campanha. E a Tessel Hydra, né? Exatamente, a Tessel Hydra que tem ficha para D&D quinta edição, Sim. que é a do que apareceu no Stranger Things. No box do Stranger Things, Tem o sopro de... o cuspe veneno, de ácido, isso. O rabo de pinça. Tem todas essas coisas a mais aí para você surpreender o seu grupo. E eu acho que ia ser legal, a partir daí, esse mago, esse Telesto que contratou o grupo de aventureiros, ele começa a aplicar esse soro nas pessoas e, em vez de curar as pessoas, ele cria, na verdade, Tessel Zombies, que são zumbis que têm uma boca na barriga e cospem ácido por essa boca gigante. Ele começa a criar um exército, aí o grupo percebe que, meu Deus, o que eu fiz? Aí você tem aí uma campanha enorme para o seu grupo tentar resolver. Quem sabe isso não poderia ser a origem do Walking Dead, hein, que a gente até hoje não descobriu. Walking Dead, né? Pode ser do Walking Dead de D&D. Exato. E imagine que tem então uma missão, né, um quest, que são 12 trabalhos de Hércules, só que versão D&D, que o grupo precisa matar, sei lá, um Gorgon, tem que matar, sei lá, tirar o olho de um Ciclope, fazer uma Súcubo se apaixonar, tem várias coisas impossíveis. E aí colocar a Hidra dentro desses desafios. A Hidra entre um desses desafios. Só que a Hidra seria um dos desafios, só que tem uma sociedade secreta de assassinos que são os protetores dessa lenda dos 12 trabalhos. Eles não querem deixar ninguém completar. E aí você chama esse grupo de Hydra, em homenagem a Marvel, Hail Hydra, entendeu? Você coloca essa sociedade secreta, quando o grupo tá chegando perto de completar, eles começam a atrapalhar, sabotar, tentar assassinar os jogadores e tudo mais. Só que se eles completarem e conseguirem pegar um pedaço de cada um desses monstros, eles podem fazer um artefato mágico ou uma poção mágica que eles estão precisando, que vai fazer alguma coisa incrível, né? Então use a referência aí dos 12 trabalhos de Hércules para o seu jogo, né? Para sua campanha épica de D&D. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Deixe nos comentários quais seriam as outras 11 criaturas, né, que o grupo deveria enfrentar nesse gancho de aventura. E até a próxima. E votem no monstro do próximo vídeo. Já tem na aba comunidade as opções, incluindo monstros que subiram da série B aí para escolher. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito bom. E eu pensei num gancho que envolve a Hidra e o que, de repente, uma coisa parecida com os 12 trabalhos de Hércules. Né? Você pode colocar a Hidra como um dos 12 chefões de criaturas épicas, assim, que o grupo precisa encontrar para criar